Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Olha o versículo 21, é poderoso. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que foi prometido. Pai, fala conosco nesta manhã de domingo, nos dá a Tua direção e a Tua graça, no nome santo de Jesus, para a Tua glória e honra. Amém. E você vai se assentar, dando graças a Deus, e se possível, dá uma linda salva de palmas ao Senhor. A nossa igreja, irmãos, ela está voltando tudo ao normal agora, depois dos 12 dias, lógico. E nós temos o culto de jovens e adolescentes aos sábados. E quando tem o culto de jovens e adolescentes, nós temos algo chamado Pais na Espera. O que é o Pai na Espera? É um trabalho da igreja que os pais que vêm trazer os seus filhos no culto de jovens, para não ter que ir e voltar, tem uma célula, um grupo, um momento de comunhão, onde é tratado assuntos familiares, lá no galpão. Então você está convidado. Tá? Você vai trazer o seu filho. Pastor, eu não tenho filho que vem no FAD. Eu posso vir no Pais na Espera? Lógico. É um trabalho onde fala sobre muito conceito, fala sobre equilíbrio, fala sobre gerações, ajuda muito na educação do seu filho. É o Pais na Espera. O que é o Pai na Espera? É apenas um trabalho que nasceu, fala sobre fé, fala sobre palavra profética, fala sobre tudo. Não é aula para criar filho, não. É Pais na Espera. Os pais trazem os filhos nos cultos e, enquanto esperam, recebem um alimento e um fortalecimento espiritual. Bacana, né? E de sexta-feira, a partir dessa sexta-feira, às 10 horas da noite, voltou um trabalho também, que no momento da campanha estava inativo, porque tudo trabalhou para a campanha, um trabalho chamado Rede de Adultos. Para quem que serve? Pessoas solteiras, viúvas, desquitadas, pessoas que precisam, que estão sozinhas, pessoas que precisam ter um grupo de amigos, toda sexta-feira, 10 horas da noite, pelo canal da igreja, na comunicação da igreja, é feito pelo um sistema igual ao Zoom, onde as pessoas podem também falar e serem ouvidas, tá bom? Está aí o recadinho que é para ter passado antes, eu esqueci. Irmãos, olha para mim, quero ser bem objetivo, embora eu acho que meu coração já está cheio de fé. Quem está cheio de fé, dá graças a Deus. Bem-vinda, Fernanda, Deus abençoe, muita saúde para você, só não morre, Fernanda, Deus abençoe. E nós estamos numa palavra hoje que eu acredito que todo mundo precisa, chamado paciência. Vai vir para mim aqui? Paciência. Irmãos, a paciência é um tremendo quebra-cabeça. Paciência não é fácil, não. Paciência, eu marquei aqui, é o exercício da fé. Se uma pessoa, para se exercitar na fé, ela precisa ter isto na sua vida, paciência. Não preciso perguntar nada aqui, não, nem ninguém se identificar, mas cada um sabe quando você está impaciente. Uns comem mais, vira uma draga, vai na geladeira, tudo que tem. É que nem é o jejum do profeta Elias. Come o bolo da viúva, bebe a água, come tudo que aparece pela frente, o pão, a carne. É o jejum do profeta Elias, o melhor da Bíblia. Outros, quando estão com falta de paciência, a ansiedade que gera nele trava o apetite. Outros não dormem. Outros ficam elétricos.
Cada um, outros ficam moados, quietinho no canto, porque as coisas não estão saindo do jeito que ele quer. E paciência é uma coisa que nós temos que exercitar. Todo atleta, Wigner e Gislaine, todo atleta, ele vai desenvolver o seu papel na função, se for jogador de futebol, de basquete, corredor, quem vai fazer um salto com vara, salto de distância. Para ele disputar uma maratona, para ele disputar uma corrida, irmãos, tudo isso não é feito no dia, é feito antes. Então, ele vai disputar uma corrida, o que ele faz? Ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que cuidar do fortalecimento das pernas, ele tem que cuidar do fôlego, ele tem que ter caixa para poder correr. Jogador de futebol tem que cuidar da explosão. E isso não é no dia que acontece. No dia não cai um raio e a pessoa vai e faz. Não. Ele vai praticando um exercício diário, todos os dias uma rotina de exercício, para que quando for o dia da apresentação, o dia do jogo, o dia da disputa, ele esteja preparado para aquilo. E muitas vezes não sai da forma que a pessoa planejou. Acontece alguns percalços no caminho. Mas aí então ele volta a trabalhar tudo de novo, exercitar tudo de novo, para que as coisas possam dar certo. E na vida cristã a mesma coisa. Na vida cristã nós temos que entender que as coisas não são de imediato. Hoje no nosso mundo que nós vivemos, nós nos acostumamos com as coisas muito rápidas. Você pede um lanche pelo iFood, pelos aplicativos, você quer que chegue em 15 minutos na sua casa. Dia desse, acabou o culto, eu fui comprar uma pizza. E aos domingos, normalmente, eu gosto de abençoar minha mãe com uma pizza. E aí eu falo, me segue, a gente já para no lugar, compra, cada um leva a sua e vamos embora para casa. E nesse domingo que eu fui comprar, cheguei no lugar, estava cheio, era final de ano, estava muito cheio. Acho que foi antes dos 12 dias. Aí a pessoa falou para mim assim, eu fiz o pedido, a pessoa falou assim, 50 minutos. Eu falei, 50 minutos? Uma pizza? Mas eu não fiquei bravo, calma que eu não fiquei bravo. Também não falei desse jeito, eu pensei, 50 minutos uma pizza? Porque eu sei que leva tempo, tem que fazer a massa, tem que preparar, tem que jogar o queijo, tem que jogar as coisas. Mas a pizzaria está preparada para isso. Pensei comigo assim, mas não é um risoto, não é uma maminha na manteiga, é uma pizza. Eu falei para o moço assim, o senhor me desculpa, mas eu não tenho 50 minutos para esperar. Eu não posso esperar 50 minutos, também não posso voltar. Então cancela o pedido, 2 pizzas, 10h30 da noite. Uma pizza não está muito barata. Só que eu joguei a culpa na minha mãe, né? Minha mãe está no carro, ela tem 77 anos, ela não pode esperar. Eu vou embora. Nisso o gerente escutou, eu sou conhecido do lugar. Ele falou assim, não. 50 minutos para os outros. Ele não olhou para mim, ele olhou para quanto eu ia gastar. Isso é lógico. 50 minutos para os outros. A sua em 10 minutos está no carro. Sabe em quanto tempo a pizza chegou? 8 minutos. Agora eu vou usar sempre a mesma desculpa. Aleluia. Mas eu falei, o erro foi meu, eu não pedi antes, o senhor me desculpa, só que eu não posso esperar, eu não vou nem passar o cartão, eu vou embora. Mas por quê? Porque a gente está no mundo imediato. Mas a minha vida debaixo desse céu não é uma pizza. Se eu não comprasse a pizza, o que ia mudar na minha vida? Talvez ia até ajudar. Mas o mundo real não é uma pizza. O mundo real é uma disputa de vida. E todo dia nós estamos numa corrida. E todo dia nós estamos numa expectativa. E o mundo real não é imediato. A gente tem que esperar. Muitos me conhecem há pouco tempo. Mas eu estou nisso há muito tempo. E hoje, juntos, a minha fé e a sua, tem feito o avanço desse lugar. Mas se você me conhecesse há 30 anos, novo, mas cheio de sonhos,
com pouco resultado. A mesma pessoa, dedicado, esforçado, mas só vivia de promessa. As promessas eram grandes, o sonho era grande, mas a realização, salário, ó. A realização era menos. Conseguia juntar 40 pessoas como pastor. 40. Naquela época não tinha rede social. Naquela época ninguém via ninguém. Naquela época a gente não sabia quem era uma referência para a gente. E eu juntei 40 pessoas. Comecei a achar o pastor. Comecei a achar, nossa, rapidinho, 40 pessoas. Daqui a pouco estou com 100. Daqui a pouco estou com 200. E essa cidade pequena aqui não vai ser parâmetro para nós, não. Deus vai nos promover para uma cidade maior daqui 2 anos, porque foi essa a promessa que eu fui. Você fica 2 anos aqui e depois eu te promovo. Quem disse isso esqueceu, irmão. Quem disse esqueceu. Só que quem prometeu para mim não foi só a pessoa. Eu não fiquei agarrado, Dani, nem limitado na pessoa. E eu fiquei agarrado na promessa da palavra de Deus. Ide e frutificai-vos. E multiplicai-vos. Então Deus tinha que tratar comigo. A filha do Haroldo, da Eliana, esses dias vocês perguntaram para a sua menina o que ela queria de presente. Certo? Eu sei a resposta. Você lembra disso aí? O que ela respondeu? Uma girafa. Foi a filha sua, não foi? Estava na rádio. Ela queria uma girafa. A Lorena quer um presente, pai. Eu falei, o que você quer de presente? Uma girafa. Irmão, já pensou ter uma girafa dentro de casa? Com seus 3 metros de altura, que come que nem um leão. Como que você vai fazer com uma girafa dentro de casa? Pede um cachorrinho, que fica mais fácil. Um gatinho, que fica mais fácil. Uma calopsita. Não, ela quis uma girafa. O pai e a mãe têm que sentar para a menina e explicar para ela que ela não pode ter uma girafa. Pronto, acabou. E Deus tem que muitas vezes olhar para você e explicar para você que tem coisas que você não está pronto para receber. Que não é a hora. Que você está no exercício da sua fé. Que a paciência que você está sendo gerada em você é um exercício de fé que vai potencializar você amanhã. Mas para entender isso no processo. E para entender isso na situação. E para entender isso quando tudo está desabando. Eu juntei 40 pessoas, irmãos. Me achei o pastor. Deu um desemprego na cidade. 20 foi embora. Fiquei com 20 de novo. Sabe quanto tempo eu levei para juntar mais 40? Voltar a ter 40? 5 anos. 5 anos. Irmãos, eu que pregava, hein? Pregava nos bairros, pregava na vila, pregava nas casas, pregava no caminhão, pregava na praça, entregava folheto. Sabe o que eu fazia de domingo à tarde? Saía para a rua, sozinho. Ia na praça. Sentava com as pessoas da praça e pregava para elas para aceitar Jesus. Irmãos, um monte de gente aceitou Jesus, ninguém ia para a igreja. Sabe o que eu fazia de sábado à tarde? Deixava Lourdes num bairro chamado, olha o bairro que eu deixava Lourdes, Risca-Faca. Chegou, foi mal dela aqui. Risca-Faca. A igreja que a Lourdes pastoreava de sábado à tarde, era no Risca-Faca, era uma portinha que de dia era garagem de trator. Era um trator que o senhor, homem, tinha lá. Aí ele tirava o trator de sábado para a gente colocava umas cadeiras, e ela ficava pregando ali. E o senhor ia onde? Eu ia em outro bairro. Eu ia na Caieiras. Aí você fala, Caieiras. Vai na Caieira para você ver. Caieira era 6 quilômetros da cidade. Só que eu fui de carro depois de 5 anos, eu ia a pé.
Eu, a Armandita, o Cláudio e mais uma pessoa. A gente ia a pé, deixava a Lourdes lá, com uma pessoa com um violão, que coitado não tocava nada, mas segurava o violão bem para caramba. Aleluia, estava resolvido. E eu descia lá na Caeira. Ontem eu passei na Caeira. Falei para os meninos, aqui foi meu primeiro demônio. O primeiro demônio que você expulsa, você nunca mais esquece, filho. Lá, na Caeira. E ninguém vinha para a igreja, irmão. A gente pregava a semana inteira e ninguém vinha para a igreja. Até que juntamos 40 de novo. Aí eu já tinha comprado 2 terrenos. Sabe como eu comprei 2 terrenos? Fiado. Pensa que é hoje que eu compro fiado? Eu compro fiado desde aquele tempo. 1986 já comprava fiado. Comprei 2 terrenos. E começamos uma igreja. Sabe quanto tempo levou para fazer? 20 anos. 20 anos. Sabe, nesses 20 anos, foi a maior escola de paciência da minha vida ministerial. Depois de tudo pronto, 27 anos trabalhando na cidade. A gente já era grande agora. Agora já tinha 1000 pessoas. Agora a gente vivia o avivamento. Agora a gente já tinha 18 terrenos comprados. Agora a gente já era, de repente, assim, depois de 20 anos, de repente aconteceu. Tem gente que fala assim, de repente você ficou... Alguém olha para você e fala assim, nossa, é uma pessoa de sorte. Você fala assim, sorte? Eu sou um abençoado, eu sou abençoado. Meu pai falava assim, meu pai gostava de uma cachaçinha, ele falava assim, ninguém vê só vê as pingas que eu tomo. O tombo que eu levo, ninguém vê. Brincadeira à parte, o exercício da fé é gerado na provação. O exercício da fé e da paciência é gerado no dia a dia. É aí que as pernas vão ficando fortes. É aí que o fôlego fica forte. Por que o pessoal de Gana, da Etiópia, ali da África, vem para o Brasil e ganha todas as maratonas que tem no país? Por quê? Eles começam a correr desde cedo. Se eles não correr, o leão come. Tem que correr. Tem que correr. Tem que correr na savana, tem que correr na dificuldade. Aí o camarada corre naquela dificuldade sem tênis, sem nada. Hoje não, porque hoje quando nasce um menininho lá, já vê que tem perfil de atleta, já vai às grandes empresas, já patrocina ele, já põe o melhor tênis no pé com amortecedor, põe a melhor short, a melhor camiseta. Mas eles são treinados debaixo de um sol escaldante, debaixo de uma dificuldade. Quando chega na prova, eles estão bem. Deus não está preparando você, irmãos, para pequena vitória, não. Deus está preparando você para grandes coisas. Você crê nisso? Quem recebe isso, põe a mão no coração e fala assim, o meu Deus está me preparando, é para grandes coisas. Sabe, coisas que as pessoas falam, isso é impossível. Joga na sua mão, vai acontecer. Aí isso não dá, cai na sua mão, você vai fazer dar certo. Aí isso não vira, cai na sua mão, começa a acontecer. Sabe por quê? Você é abençoado do Altíssimo. Há uma promessa sobre a sua vida, a bondade de Deus sobre a sua vida. E você vai aplaudir, aplauda forte então. Mas as coisas da Bíblia não são imediatas, elas levam tempo. A gente vai, fala comigo assim, eu percebo que de vez em quando eu estou no aquecimento. Você está no aquecimento, meu filho. Abraão, vamos começar com Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o melhor exemplo do nosso dia a dia, porque Abraão teve paciência, perdeu paciência e teve paciência. Abraão é o pai da nossa fé. Se você for na igreja católica, apostólica romana, Abraão é o pai da fé dos católicos. Se você for no cristianismo, Abraão é o pai da fé. Toda igreja com base teológica evangélica, Abraão é o pai da fé. Os muçulmanos falam que Abraão é o pai da fé, porque, caso de Ismael, um filho na hora da impaciência. Então, pai da fé é Abraão. Falou de fé, Abraão. E a fé é um exercício que gera paciência. Porque a fé é você saber que vai acontecer quando não está acontecendo.
Louco esse negócio, né? Saber que vai dar certo quando não está dando. Saber que vai virar quando não está virando. Isso é fé. Olha só o versículo 18, Fábio. Abraão, esperando contra a esperança, creu para servir pai de muitas nações. O que Deus falou com Abraão? Farei de você uma grande nação. Quando Deus chama Abraão para o trabalho, Gênesis 12, 4. Coloca para mim, fazendo um favor. Gênesis 12, 4 fala que Abraão tinha a idade de 75 anos. 75 anos, é novo ou é idoso? Novo ou idoso? Idoso. 75 anos, a pessoa pode colocar o carro dela na vaga do idoso? 75 anos ele pega a filha preferencial, então 75 anos é idoso. Segura no seu coração e guarda isso. Nunca é tarde para Deus colocar uma promessa no coração de alguém. Pode ser cedo demais, pode ser na meia-idade, ou pode ser no final da vida. Nunca é tarde para sermos chamados para um desafio. Eu, como pastor, fui chamado com 18 anos, novo para ser pastor. Mas como algumas coisas na vida, eu ainda nem fui chamado ainda. Possivelmente vou ser mais para frente. Você é a mesma coisa. Então nunca é tarde para ser desafiado para alguma coisa. Você não está idoso demais e nem novo demais. Porque quando Deus chamou Samuel, chamou no ventre da mãe dele. No ventre da mãe. A sua mãe chamava-se Ana. E Samuel foi um filho gerado através de uma promessa. Se o Senhor me der um filho, eu entrego no templo. Sabe, um dia, irmãos, olha como que isso é importante. A fundadora da nossa igreja, I.M. Semple McPherson. Sabe essa mulher? Ela nasceu no Canadá, no ano de 1890. Sabe quando ela nasceu? A sua mãe já era envolvida com as coisas do céu. A sua mãe, ela trabalhava no exército da salvação. Então ela era uma pregadora da palavra. E um dia ela estava num templo, 1889. Ela estava num templo há 3 séculos XVIII, hoje estamos no 21, há mais de quase 300 anos. E tinha uma mulher pregando. E a pessoa pregava e ela escutou. E sabe qual foi a pregação? Sobre Ana. Ela chegou em casa e falou para o marido dela assim, o seguinte, ó, eu não consegui fazer nem em vida tudo o que eu quis fazer e não vai dar mais, porque eu errei no caminho. Eu perdi o passo. Eu não consegui fazer em vida tudo aquilo que eu queria. Eu estou com vida ainda. Mas eu não vou conseguir mais ser quem Deus queria que eu fosse. Mas é o seguinte, hein? Se Deus nos der uma filha ou um filho, eu vou entregar ele ao Senhor, para que ele seja maior do que eu fui. E nasceu a M. Semple McPherson, uma mulher que, diante de sinais e maravilhas, fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, que está em 170 países, no Brasil somos quase 2 milhões. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ela fez mais, está vendo como é que as coisas funcionam? Então Deus promete a Abraão 3 coisas, fala comigo assim, 3 coisas. A bênção, a terra e a descendência. A bênção Deus deu. Deus abençoou Abraão, irmãos, tanto que o peixe pulava no barco de Abraão todo dia. Eu conversei com um homem aqui, quinta-feira de manhã aqui na igreja. A gente escutar da Bíblia é bonito, a gente tem que escutar da nossa casa também. Da Bíblia é a lâmpada do nosso pé, mas a gente tem que escutar o testemunho perto da gente. O irmão falou para mim assim, eu quis abençoar o irmão, ele falou assim, pastor, não precisa não. Com muita humildade, com muito jeito, ele falou, não precisa não. Pastor, eu trabalho num lugar onde todo mundo trabalha comigo.
Uns ganham mais, outros ganham menos que eu. Mas no final do mês, eu tenho dinheiro para socorrer todos eles lá. E todos eles vêm a mim para socorrer. E eu estou sendo tão abençoado, porque quando o senhor pregou aqui um dia, que o peixe ia pular no meu barco, eu acreditei, e não para de pular peixe. Está pulando tanto que eu estou começando a repartir. Olha, irmãos, aqui quinta-feira, 9h30 da manhã, quando terminou o culto da campanha. Um homem simples, crente. Ele falou, pastor, Deus tem feito coisas tão lindas na minha vida. E eu recebi aquilo para mim também. O peixe está pulando no nosso barco. Então Deus abençoou Abraão a ponto do peixe pular no barco dele. Deus deu terra para Abraão. Deus colocou Abraão diante de uma situação, falou assim, levanta os olhos e veja, tudo isso aqui vai ser seu. Deus deu um território para Abraão. Só faltava o descendente. As promessas de Deus na sua vida não serão pela metade. Elas vão se cumprir na sua integridade, totalidade. Quem crê vai recebendo para a glória do Cordeiro. Põe a mão na cabeça, se puder, fala assim, as promessas de Deus na minha vida vão ser completas. Irmãos, o Senhor que prometeu é fiel. Abraão acreditava em quem tinha prometido. E com 75 anos ele parte para a ideia. Já tenho a terra agora, já tenho a bênção, falta o filho. Passou 11 anos, 75 para 11, 86. Abraão, com 86 anos, escutou um conselho, perdeu a paciência. Quantos aqui já perderam paciência? Eu já perdi. Quando você perde a paciência, Borba, Haroldo, vocês dois levantaram a mão mais rápido, a gente perde a oportunidade. A gente perde. Porque na hora da impaciência, a gente faz bobagem. Tinha um profeta chamado Balaão na Bíblia. Quem foi Balaão? Um profeta. Só que ele era meio nó cego. Não é porque é profeta que é tudo gente boa, não. Em todo segmento tem bom, tem ruim. Tem ou não tem? Tem frentista bom, tem frentista ruim. Tem pastor bom, tem pastor mais ou menos. E tem uns que a gente não gostaria nem que fosse. Não é verdade? Estou falando besteira? Tem médico atencioso e bom, tem médico ruim. Tem de tudo na vida. De tudo tem, todo segmento tem. E Balaão era um profetinho assim, meio sem vergonha, sabe? Ele queria profetizar, mas queria lucrar. Aí o Balaque, que era o rei inimigo, contrata o Balaão, que é de Israel, para profetizar contra Israel uma palavra. Ou seja, o profeta de Deus, entre aspas, de Deus, ia falar uma profecia contrária para o povo de Deus. Ah, gente, não deseja mal para crente não, que crente é abençoado. Não deseja mal para a igreja não, Deus cuida da igreja. Irmãos, um dia um homem falou para mim assim, ele falou para mim desse jeito, mas aqui em Piracicaba já, ainda bem que a gente já tem uma bagagem, a gente já tinha passado por isso. Ele falou para mim assim, ó, eu vou fechar a tua igreja. Eu falei, aquele dia o sangue subiu, mas só que a Lourdes me ajudou. Por isso que é melhor 2 do que 1. Deixa para lá. Deixa para lá. Eu não quis deixar na hora, mas eu deixei. Abaixei a cabeça, respirei fundo. Falei, Deus vai cuidar. Mudei a oração. Abençoa ele, meu Deus. Mas abençoa ele a ponto de ele comprar uma casa melhor do que a dele. Porque ele reclamava que a gente fazia barulho na casa dele. E a gente não faz barulho, nosso som não sai, irmão. Nossa igreja é acústica. A gente gastou para isso. Mas ele achou que a gente perturbava, ele chegava aqui 8h15 da manhã, bravo, xingando, nervoso. Ao dia ele colocou o dedo e falou que ia fechar a igreja. Aquele dia eu respirei. Comecei a orar por ele. Acho que foi o Cosmo pode testemunhar aí. Ó. Aí o Cosmo foi chamado para fazer um serviço elétrico numa casa. Num baita condomínio da cidade, um dos melhores da cidade de Piracicaba. Apareceu um negócio de oportunidade de comprar uma grande casa para morar, com preço bom.
bem menos do que valia. E essa família não comprou? E não foi morar bem? E o vizinho que foi para a casa dele não incomoda nós? E a gente não está na bênção? Mas na hora dá vontade de brigar. Dá ou não dá? Fechar a igreja. Quem que tem autoridade para fechar uma igreja? A Bíblia diz assim, as portas do inferno, nem o capeta pode fechar a igreja. Um homem vai fechar uma igreja? Não vai. Porque a gente trabalha para isso também. Nas coisas espirituais, a gente trabalha nas coisas espirituais. Nas coisas humanas, a gente trabalha com as armas humanas. A gente também tem que conhecer a lei. Então, mas na hora, meu Deus do céu, quando a gente começou a mudar a oração, orar para Deus abençoar a pessoa, Deus abençoou a pessoa, está morando bem. Irmãos, para mim que ele mora, mas muito bem, quanto mais longe daqui, melhor. Mas que ele mora... Lá o som não chega, ele está num lugar isolado da cidade, um baita de um bairro. Não é Deus na causa, irmãos? Isso a gente tem que ter aplaudido, irmão, porque isso é milagre. A gente não conta como milagre, mas é milagre. Mas perde a paciência. Quem já perdeu a paciência, já perdeu o emprego. Quem já perdeu a paciência, já perdeu a fila. Quem já perdeu a paciência, vou contar uma coisinha básica, já deixou de levar pão quente para casa. A pessoa falou assim, o pão quente vai sair em 5 minutos. Então não vou esperar, não, vai embora. Ficou 5 minutos na porta conversando com alguém, perdeu até a fila do pão. Foi embora para casa sem pão. Abraão, por causa da falta de paciência, a mulher dele falou assim, Abraão, não vai sair filho daqui, Abraão. Fábrica fechada, Abraão. Eu sou estéril, eu sei que Deus prometeu. A nossa lei permite, tem um filho que é escrava. E Abraão teve um filho que é escrava, chamou Ismael, o menino. Quem que é Ismael? Pai de 12 tribos da Arábia, pai da Síria, pai da Arábia Saudita, pai do Iraque, do Irã. Então, esses lugares não estão sempre brigando por terra, eles vão brigar a vida inteira, porque tanto o filho legítimo como o filho da Agar, eles acham que a terra é dele. A vida inteira eles vão brigar, irmão. Isso aí é um problema que Abraão deixou para nós. Lá no céu nós vamos ter que conversar com ele. Deixou um probleminha. A falta de paciência deixou um problema para a humanidade. Agora, a falta de paciência minha pode deixar um problema para a minha família. Pode deixar um problema para a minha esposa, para o meu marido, para o seu marido. Oi, deleta isso. Se sair isso, eu pego a cinta aqui. Pode... Se eu não tivesse falado, ninguém tinha percebido, né? Pode sair um problema para a sua esposa, pode ser um problema para o vosso marido, pode ser um problema para os vossos filhos, pode ser um problema na empresa. Irmãos, pode sair, olha só, Deus me treinou no campo lá numa situação, lá, agora, por falta de paciência, todo investimento que Deus fez na minha vida durante 30 e poucos anos, eu vou jogar fora hoje, não posso. Igual você no seu dia a dia, todo investimento de escola, faculdade, treinamento, exercício para crescer, agora porque perdeu a paciência por um momento, vai jogar tudo fora. Não. Abraão teve um filho com Agar, não era para ter, mas teve. Passou mais uns 4, 5 anos. Deus chama Abraão e fala para ele assim, vem cá, Abraão, está na hora de você ter uma visão melhor. Eu preciso que você amplie a sua visão. Eu preciso que você enxergue o que eu estou enxergando em você, Abraão. Vai contar a estrela. Sai da tenda. Tenda é lugar de acomodamento. Abraão saiu da tenda e veio para fora. Quando ele está para fora, ele conta estrelas do céu, se pode contar. Abraão está contando agora a areia do mar, se pode contar. E Deus colocou aquele homem para sonhar de novo. Nunca é tarde para sonhar. Sonhe, porque o seu Deus vai responder orações. E dá uma palavra para ele muito forte. Abraão, o seu filho o seu herdeiro não vai sair do seu escravo Eliezer, não vai sair de Agar, mas vai sair de você. Quando Abraão tem 100 anos de idade, e Sara tem 90 anos, ela gera um filho. É milagre ou não é milagre? Agora segura aí para a gente terminar e a banda já pode subir.
Passou 14 anos. Passou 14 anos de quando nasceu o menino até agora. Então, olha só, 75 para 100, 25. Mais 14, 39 anos. 39 anos passou do quando foi chamado para quando aconteceu. Deus aparece e fala para Abraão: eu quero o teu filho como sacrifício. Quero o seu filho. Você vai até o Monte Moriá, era um monte que tinha. Você sacrifica o teu menino e volta para sua casa. Será que o Deus que prometeu mudou de opinião? Abraão foi no monte. Abraão subiu no monte. Abraão levantou o cutelo para sacrificar o menino, quando lá do céu uma voz disse a Abraão: não faça isso não. Pode descer com o menino. Abraão ia sacrificar o menino, irmãos. Sabe por quê para Abraão que era importante? Era quem tinha prometido. Sabe que a Bíblia diz no livro de Hebreus? Que Abraão faria tudo aquilo sim, porque ele sabia que a promessa era sobre Isaque. E depois dele ter sacrificado o menino, Deus ia dar um jeito de ressuscitar. Mas que sem o menino ele não voltava. Eu também não volto sem a minha bênção, você não volta sem a tua bênção. E melhor ainda, a gente continua com o abençoador, Isa. O abençoador que nos protege, é o abençoador Eli Soares, que nos dá proteção e guarida. Sem ele, nada podemos fazer, mas com ele também na nossa frente, nós vamos romper em nome de Jesus. Quem crê vai dando graças a Deus.